Olá, vamos para mais um vídeo e eu quero falar hoje sobre a compra do bem que é o bem considerado assim mais desejado de todos os brasileiros, talvez depois do automóvel, ou junto com o automóvel, que é a compra da casa ou apartamento. Como fazer isso de uma forma a não sacrificar a sua vida financeira futura ou estar consciente desse investimento nesse bem que você está fazendo. Investimento do ponto de vista não financeiro, porque uma casa não é equivalente a um investimento financeiro, porque ela não põe dinheiro no seu bolso, né? Mas é importante do ponto de vista das suas emoções e da segurança que você tem por ter esse abrigo, esse lugar que é o seu lugar de descanso e de conforto. Bom, mas antes de falar sobre isso, sobre essa análise do ponto de vista exclusivamente financeiro, eu sou o Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro para quem não me conhece. Te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe e me siga nas redes sociais, no Telegram, Instagram, blog e na página do Facebook Sampaio Sucesso Financeiro. Também adiantando que esse material que eu trago nesses vídeos, ele tem no meu curso Finanças Pessoais, onde eu ensino toda essa mecânica de como você organiza as suas finanças, como você faz as compras e como você gera poupança para investimentos pequenos ou grandes. Bem, ok, feito isso, vamos lá. Como é que você vai fazer para adquirir o seu imóvel? Como é que você deve fazer? Ou alugar, ou comprar, ou construir? Quais os caminhos para isso? O primeiro caminho é fazer uma análise da sua situação financeira. Como é que está a sua situação financeira? Você tem reservas financeiras? Você vai usar o FGTS? Se você vai usar o FGTS, só faça isso se você já tenha as suas reservas de emergência, porque o FGTS, por, digamos assim, que menor rentabilidade que ele gere para você, é uma forma de garantia para aqueles que eventualmente perderam o emprego. Então você tem essa garantia para sustentar por algum tempo uma situação de retomada de emprego e você precisa então estar garantido. Bom, se já tem a reserva de emergência, o FGTS pode ser uma boa alternativa sim, porque a remuneração dele não é atrativa e você então estaria usando para fazer frente a uma parte desse seu pagamento desse imóvel, desse bem que você procura. Bom, outra coisa é você então ter também o hábito de poupar. Você já tem uma situação organizada, você já tem a reserva de emergência, você nem precisa usar o FGTS e você tem o hábito de poupar, de economizar. Porque você tem aí, você vai assumir uma prestação que você tem que caber no seu bolso. Então esse é um cuidado que tem que fazer, tem que olhar o seu fluxo de caixa e ver se cabe no bolso. Bom, o segundo passo aqui, que eu anotei para a gente ver, é o seguinte: se você vai usar as reservas, se você tem reservas já formadas que é para sustentar a sua liberdade financeira ou para algum projeto de vida, somando todas as reservas, não use mais do que 30% delas para o imóvel. As reservas são importantes. É importante nós termos isso em mente, para nos dar segurança. Bem, então usando 30% das reservas, você vai adiante para comprar o seu imóvel se você for financiá-lo, né? Ou você vai juntar essas reservas com o valor que você vai poupar e comprar à vista, que seria ou é a melhor alternativa, ou seja, comprar à vista, considerando os juros que existem embutidos numa parcela de prestação, comprar à vista deveria ser o melhor caminho. Mas a gente sabe que um imóvel de 300 mil, 400 mil, 500 mil, enfim, valores desse porte, muito poucas pessoas têm condições de fazê-lo à vista. Então, o financiamento é o caminho. Mas que seja o caminho inicial. Então, essa é a ideia maior, o caminho inicial, porque você vai fazer paralelo a assumir, se for o caso, uma obrigação de financiamento, você vai fazer um plano de economia para antecipar a liquidação desta obrigação. Bom, outra coisa importante, tá, é fazer o seguinte, é você ter assim, clareza de qual a taxa de juros que está sendo calculada. Por exemplo, a taxa de juros, por exemplo, pode ser anunciada de 7% ao ano, tá, nos bancos. Você vai comparar entre os melhores financiadores, 7%. Depois você tem a taxa efetiva e tem a 7, que é CET, que é o custo efetivo total, que ele inclui a taxa de juros, mais outras taxas, outras despesas, como o seguro de vida, seguro do carro, seguro do imóvel, seguro de vida, enfim, e outras taxas que vêm. Então, o somatório disso tudo é a 7, CET, Carlos, o C de Carlos. Tá? Então, você tem que saber exatamente isso.
que isso é o que está sendo cobrado e muitas vezes é diferente da taxa anunciada. Bem, então, feito isso, vamos adiante. Então, a taxa, você já sabe, se você está analisando então entre o alugar e o financiar, você tem essa diferença, tem que saber disso. Bom, chegou um ponto que você vai fazer uma comparação, alugar ou comprar. Se você mora num aluguel, tá, você vai fazer algumas comparações. Você, por exemplo, esteja num imóvel de um valor de 300 mil, que o seu aluguel é 1.500, eu não sei exatamente o valor, depende do lugar, depende da cidade, depende do bairro, 1.500 de aluguel, mais 500 de condomínio, você tem 2.000 de gasto nessa conta. Aí você vai olhar num financiamento de um imóvel equivalente e a prestação é 3.000 reais. Então você vai pensar o seguinte: vou fazer um sacrifício e comprar e assumir essa prestação. Claro que emocionalmente tem essa gratificação de ter um imóvel, de mudar, de ser dono de algo próprio. Enfim, aí vem a dosagem entre eu ceder a essa emoção, esse prazer, ou aguardar e fazer algo financeiramente mais adequado. Então, como é que você faz isso? Essa diferença, por exemplo, se você viu que a prestação seria 3.000 reais comprando e já você disponibilizando uma entrada, já considerando tudo o que eu falei antes, de isso não sacrificar a sua estabilidade financeira, essa diferença de 2.000 do aluguel para 3.000 da prestação é 1.000 reais. Então você vai guardar esses 1.000 reais para você juntar, né, pelo menos para diminuir o saldo a ser financiado. Se você juntar, por exemplo, 1.000 reais, você for financiar 200 mil, eu fiz uma conta de cabeça, eu lembro dos principais pontos. Então, 200 mil, tá? Uma taxa de juros de 8% ao ano financiado, tá? Somando a 7, aquela que eu falei, 8% ao ano. Se você juntar 1.000 reais por mês para ter 200 mil, você vai levar de 10 a 12 anos, tá? Se você puder esperar, tá? Imagine que o financiamento, o preço desse imóvel é 300 mil, você já tem 100 mil, tá? E esses 200 você tem que financiar. Os 200 financiados levaria esse tempo. Bom, como você fez as contas e achou que 10, 12 anos é muito, você pode fazer uma outra alternativa. Você vai pegar esses 1.000 reais e vai guardar por 5 anos, tá? Na mesma taxa de juros, você vai ter então 70 mil. Logo você financiaria não os 200, mas os 130. A diferença é brutal, porque, por exemplo, se você financiar os 130, a sua parcela mensal seria 130 mil só, em relação aos 200, você teria 900 e poucos reais por mês de prestação. Mas, por 30 anos, você estaria pagando um valor total de 334 mil. Ou seja, você financiou 130 e 200 mil de juros. Tá? E a coisa pode ser muito pior, e é muito pior, se você financiar os 200 mil. Então está aí uma razão de por que você deve ter o financiamento e uma estratégia para você fazer esse projeto de aquisição com financiamento, mas tendo um plano paralelo de diminuição do impacto de juros na sua vida. Tá? Sair da dívida o mais rápido possível. Bom, outras alternativas existem, como por exemplo você construir a sua casa. Tá? E aí é um outro vídeo, porque eu vou me estenderia muito. Que começa por você definir o local, você fazer um plano, contratar um arquiteto para fazer um projeto, depois você tem a possibilidade de você fazer compras de forma mais econômica, você ter um construtor, toda essa função, se você está disposto a entrar nesse processo, você pode ter realmente um projeto mais econômico. Ou seja, você tem um terreno, você tem assim, um domínio de um fluxo de caixa e você pode fazer, então, você mesmo construindo, você faz com um custo menor, dependendo, claro, da cidade, do bairro, do local. Bem, já me estendi um pouco, tá? Mas a ideia era essa, fazer uma comparação e uma reflexão de sempre analisar as decisões de compras, principalmente em bens de valores elevados, e levar em conta muito a taxa de juros e o financiamento que esteja envolvido. E como conclusão, não tenha pressa, organize as suas finanças, tá? E por fim, tenha as suas reservas e faça, muito importante, faça as contas sempre, né? Basicamente essa é a conclusão, de uma forma simples, de uma forma direta, sobre como é que você deve tratar, então, comprar ou alugar o seu imóvel. Tá bem? Bom, até o próximo vídeo, então. Espero que tenha sido útil essas noções de hoje. E, no mais, sucesso e prosperidade.